Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Tô aqui para fazer uma análise desse jogo que acaba de se encerrar. Palmeiras 1, Corinthians 0, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, certo? Enfim, um resultado extremamente negativo, mas eu acho que a gente tem hoje duas avaliações que precisam ser feitas. A avaliação do resultado, mas também a avaliação do rendimento do Corinthians, né? Do desempenho. Eu acho que são duas avaliações diferentes no jogo de hoje. Já falo mais sobre isso, mas eu gostaria de pedir para você, antes de tudo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente e ative os sininhos aí para você receber todas as notificações deste canal. Aqui a gente traz tudo sobre o Corinthians, muita informação, opinião, a gente faz reacts de momentos importantes. E, enfim, fique com a gente para você saber tudo sobre o Corinthians, beleza? Pessoal, é o seguinte, mais uma derrota. Infelizmente, a gente tem tido uma semana bastante difícil, né? Nós perdemos para o Flamengo em casa, ou no Maracanã, né? O jogo da Libertadores. Agora perdemos para o Palmeiras em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, ficamos a 9 pontos do Palmeiras e isso encerra uma semana muito difícil para a gente, né? De resultados ruins, mas que eu acho que a gente precisa avaliar racionalmente essa semana em relação ao nosso desempenho, né? Eu acho que tanto o jogo contra o Flamengo na terça-feira como o jogo de hoje contra o Palmeiras, o Corinthians se apresentou um pouco melhor. Eu acho que o Corinthians foi mais organizado, foi mais competitivo, jogou contra os dois melhores times do Brasil nesse momento e não passou vergonha, né? Não passou vergonha, não. A gente não conseguiu nesses dois jogos ver uma superioridade tão grande desses dois times, né? E eu acho que isso tem a ver com uma melhora que o Corinthians demonstrou nesses últimos dois jogos. Especificamente em relação ao jogo de hoje, eu acho que o Corinthians até teve um desempenho melhor que o do Palmeiras, né? O Palmeiras veio de um jogo muito desgastante contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Nós jogamos também no meio de semana aí contra o Flamengo. E hoje eu achei que a gente fez um bom jogo, né? Um jogo que a gente tomou iniciativa, jogamos de igual para igual e na maior parte do tempo eu acho que nós fomos superiores, né? Algumas jogadas perigosas, principalmente com os arremates ali do Renato Augusto, de fora da área. E eu acho que boa parte dessa melhora passa exatamente pelo retorno do Renato Augusto. O Corinthians vinha sofrendo muito ali com a falta de criatividade no meio de campo e, consequentemente, com a falta de abastecimento aos atacantes, né? E o Renato Augusto realmente é um jogador de técnica muito diferenciada, um jogador muito criativo e ele constrói muitas jogadas, né? O jogo realmente se desenrola quando passa por ele. Mas infelizmente o Corinthians ainda não atingiu o nível que a gente imagina. Nós continuamos com dificuldades de criar jogadas. O retorno do Renato Augusto fez com que isso melhorasse, mas o Corinthians precisa fazer mais jogadas combinadas, que geralmente são as jogadas que colocam os atacantes em condições de fazer o gol, né? Tabelas por um lado, pelo outro, a utilização ali do pivô e em jogadas combinadas com os jogadores que vêm de trás. Então essas jogadas sincronizadas, entrosadas, né, com tabela, com ultrapassagem, eu acho que isso a gente está tendo muita dificuldade de realizar. E aí eu acho que os torcedores, inclusive, estão muito desconfiados em relação ao Yuri Alberto, né, que veio ao Corinthians aí, né, cercado de muita expectativa, né, um jogador que fez muitos gols pelo Internacional, estava tendo uma boa passagem pelo Zenit, mas que ainda não conseguiu fazer gols pelo Corinthians, apesar de já ter feito vários jogos. Mas eu acho que isso não tem a ver com o desempenho individual do Yuri Alberto, tem a ver com a falta de oportunidades que ele tem de finalizar, né? Ele não está recebendo boas bolas em condições de finalização. Então eu acho que esse, no momento, é o problema mais grave do Corinthians, né? Criar jogadas, criar situações de gol, ter um time mais criativo. Isso só vai acontecer quando a gente tiver essas jogadas combinadas, essas tabelas, lances que envolvam
à zaga adversária, né? E eu acho que com o Renato Augusto a gente deu um passo, a gente avançou um pouco em relação a isso, mas a gente precisa melhorar muito mais. E aí eu acho que o Corinthians acabou perdendo esse jogo muito mais por um erro individual. A gente teve ali um erro do Fagner no meio de campo, ele foi virar o jogo, ele estava sozinho, completamente sozinho, foi virar o jogo para o Piton e acabou jogando a bola no pé do Dudu, que iniciou um contra-ataque ali, tocou para a ponta e acabou que os jogadores do Palmeiras ficaram numa situação, né, muito tranquila para fazer aquele gol, né? Foi um gol contra do Rony, mas o Rony fez o gol porque foi pressionado pelo ataque do Palmeiras. Não vi ali uma culpa do Rony, ele tentou tirar a bola, se ele não tirasse, certamente o jogador do Palmeiras ia finalizar no gol. Então, o erro ali individual foi muito mais do Fagner, que perdeu a bola no meio de campo, do que do Rony, né? Então o Corinthians ainda tem essas dificuldades, tem cometido muitos erros, né? Erros em jogadas simples, e isso tem dificultado bastante. Mas eu acho que se não fosse esse erro, nós não sairíamos da Neoquímica hoje com uma derrota, né? Eu acho que o Corinthians fez um jogo bastante competitivo e eu acho que em jogos anteriores contra o Palmeiras a gente foi bem pior do que nós fomos hoje. O Palmeiras tem mostrado contra nós uma superioridade bastante grande, só que hoje isso não aconteceu. Foi um jogo muito de igual para igual e eu acho que se a gente for tratar apenas de desempenho, o Corinthians até jogou um pouco melhor que o Palmeiras, talvez tenha até merecido um resultado mais feliz do que esse, mas o Palmeiras é um time muito organizado, comete muito poucos erros, conseguiu ali obstruir qualquer ataque do Corinthians, e quando o Corinthians errou, o Palmeiras foi lá e fez o gol, né? Um time que tem um grau de letalidade muito alto, né? Um time que você não pode dar bandeira, se você cometer um erro, ele vai lá e mata o jogo, e foi o que aconteceu hoje. Mas eu acho que não é terra arrasada, não dá pra gente achar que está tudo perdido, porque o Corinthians teve um bom desempenho hoje, um desempenho razoável. Não foi brilhante, não foi maravilhoso, mas teve um desempenho aceitável contra uma equipe extremamente complicada, que provavelmente é uma das melhores equipes do Brasil, juntamente com o Flamengo. Provavelmente não, é certamente, né? Uma das duas equipes mais fortes do futebol brasileiro, né? Então nós enfrentamos elas duas essa semana e realmente foi uma semana muito difícil, mas eu acho que o Corinthians deve manter a tranquilidade, seguir o trabalho e ter um desempenho parecido com o de hoje no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu acho que se a gente tiver esse desempenho contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe mais frágil que a do Palmeiras, e a gente vai jogar em casa, eu acho que a gente tem uma chance aí de brigar por essa vaga. Então a gente tem que ter toda a tranquilidade. Eu acho que é um trabalho que vem sendo feito, né, com muita dificuldade pelo excesso de jogos, pela quantidade de lesões e também porque nós não temos um elenco tão farto, um elenco com muitos jogadores já de muita idade, que, enfim, não estão no seu auge físico. E a gente tem enfrentado muitas dificuldades. Eu acho que não dá para se desesperar agora. Nós temos uma temporada pela frente, tem que ter calma, tranquilidade, desenvolver, amadurecer cada vez mais esse time. Eu acho que esse retorno do Renato Augusto vai ser extremamente importante para que a gente tenha um restante de temporada um pouco mais tranquilo do que foi essa última semana. Beleza? Então, pessoal, é isso. Perdemos, mas eu acho que o desempenho do Corinthians não foi dos piores. E isso dá a nós pelo menos uma esperança de que dias melhores chegarão aí na Copa do Brasil e que a gente não vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, pessoal, mas eu acho que a gente vai ter condições aí de brigar por uma vaga na Libertadores já na fase de grupos, certo? Eu acho que o Corinthians, se conseguir amadurecer um pouco mais o seu jogo, eu acho que a gente consegue essa vaga, e eu acho que a gente pode também avançar na Copa do Brasil e até um pouco mais distante, beleza? Pessoal, essa é a análise de hoje. Valeu, fica com a gente, se inscreva no canal e vai Corinthians, valeu!